Olá, queridos. É com prazer que começamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e neste momento nós vamos estar estudando proteção e bênção de Deus a seu povo. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a vocês. Neste momento que estamos vivendo de pandemia, estamos vivendo de perda de renda, desemprego, problemas familiares, solidão. A minha pergunta é: qual foi a ação protetora de Deus na sua vida que você sentiu? Compartilhe comigo. Bom, para mim foi para nós, né, para nossa família, foi um momento assim da presença do Senhor, do cuidado dele de diversas formas, né? O cuidado da saúde, acima de tudo, primeiramente, o cuidado emocional também conosco, todos estivemos bem, mesmo diante das situações, perdemos amigos, parentes, mas assim, ainda assim permanecemos bem. Mas até na questão do sustento, porque foi o ano em que eu deixei o trabalho que eu tinha numa instituição financeira e comecei a trabalhar em tempo integral na igreja. Então, a gente viu Deus atuando e nos dando a sua segurança, a sua proteção em todas as áreas da nossa família, né? Tanto na questão do sustento, quanto na questão física e emocional também. Boa noite a Boa todos. noite, Cintia. Eu também tenho visto o agir poderoso de Deus nesses tempos, né? Para mim, primeiro, a saúde, que eu tenho saído bastante e graças a Deus eu não fiquei doente, não peguei o Covid, nem eu, nem ninguém da minha família. E o sustento também, porque esse foi o ano em que eu perdi o meu emprego, né? Saí da empresa e Deus me proporcionou poder criar a minha própria empresa, começar agora, né? E Ele tem nos sustentado durante esse período. Então eu vejo o agir dele poderoso nessas partes. Eu quero esclarecer que o saído da Cintia é saído a trabalho, tá? Não é para fanfarrear, não. É isso mesmo, eu tenho saído para fazer entregas e o novo emprego me fez isso, né? Para que eu possa sair, entregar e contar com o cliente. E Deus tem me protegido fielmente. Amém. O objetivo geral que nós temos para esta lição é entender que, independente da situação adversa da vida, Deus protege o seu povo e guia por caminhos seguros. E foi exatamente isso que o pastor Cristiano e a irmã Cíntia narraram nesta noite. Mas compreender que o Senhor está no controle da história. Talvez por estarmos vivendo esta pandemia mundial, você esteja a se questionar: que tipo de controle é esse que permite tantas pessoas perderem a sua vida? Ah, Tanto sofrimento que tem acontecido. Entender e colocar Deus nos seus questionamentos num momento tão complicado quanto este não é algo simples, porque não vamos conseguir separar as emoções, separar o nosso descontrole e tentar racionalizar essa situação.
A grande bênção é que Deus não deixa de trabalhar mesmo quando nós estamos nesta situação. Ele continua a nos trabalhar e a sua promessa, como eu tenho repetido nas outras lições, é que nenhuma provação é maior do que aquilo que Deus já preparou para você suportar. E juntamente com esta aprovação, Deus lhe apresentará o escape. Por isso que ele nos dá uma ordem que diz que devemos dar glória ao Senhor por tudo. E aí você vai começar a entender como é que, mesmo no sofrimento, daremos glória ao Senhor. Mas também compreender que a soberania de Deus nos garante socorro nas circunstâncias de adversidade da vida. E é isso que o Senhor vai trabalhar conosco e vai nos mostrar nesse decorrer desta lição. Porque o que ele espera é que expressemos gratidão a Deus pelos livramentos recebidos. Domingo passado, preguei na igreja, a primeira igreja batista em Itaí Paulista, e lá estava falando exatamente sobre isso, que quando nós deixamos de agradecer, nos queixamos constantemente a Deus, deixamos de ver a ação de Deus na nossa vida e aquilo que Ele está fazendo e como Ele vai fazer. Então é muito importante que você esteja atento àquilo que Deus está operando ao seu redor, na sua vida, em torno de você, e você verá constantemente o seu livramento, a sua ação e a sua proteção. Mas mais do que isso, a bênção do Senhor em tudo isto que nós estamos vivendo. E é isso que o povo de Israel também experimentou, porque eles vão estar nesse trecho da palavra de Deus que nós estamos estudando, prisioneiros. Eles foram derrotados na batalha e foram levados cativos para a Babilônia. E agora eles estão lá cativos. Os profetas que disseram que voltariam em 1 ano, todos esses profetas morreram porque a sua profecia não se cumpriu. E então, agora, cumpre-se a finalização desta profecia com a Babilônia sendo derrotada pelos persas. E agora nós vamos ver, então, a ação, e isso o pastor Cristiano vai compartilhar conosco depois desse fato histórico, a ação de Deus para libertar o seu povo para que ele volte. Mas isto 70 anos depois. Você já parou para calcular se eu sou o primeiro que entrei lá com os meus 20, 30 anos? Eu estou saindo de lá com 100 anos. Né? Então, é só você calcular esse tempo, e é por isso que na palavra de Deus nos desafia. Ainda que você tenha por tardia a resposta de Deus, Ele está agindo. E muitas vezes depende daquilo que nós estamos vivendo e como nós estamos vivendo. Então, é muito importante que você se coloque diante de Deus e trabalhe em sua vida. Vamos dar uma olhada no nosso textuário que está em Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso 25. Pode ler, por favor. Diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e não se lembra mais de seus pecados. Deus está dizendo, sou eu que vou trabalhar no nosso relacionamento. Sou eu que vou agir, trazendo para você a libertação. Sou eu que vou aliviar você do sofrimento. Sou eu que vou perdoar os seus pecados. Então sou eu. E ele nos desafia a experimentarmos este agir de Deus na nossa vida. E se nós permitirmos esse agir de Deus, então vamos poder glorificar
o seu nome e trabalhar para que realmente a bênção de Deus esteja sobre nós. Vamos ver um pouco da situação que o povo de Israel estava vivendo. Isso está em Isaías 43, verso 14. Isaías 43, verso 14. Pode ler. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Veja, a grande Babilônia será derrotada para que os hebreus possam ser libertos. E quem Deus vai usar para derrotar a Babilônia e libertar o povo hebreu do cativeiro? Vou perguntar então para o pastor Cristiano qual a importância deste libertador que Deus levanta. É uma figura muito curiosa, aliás, para nós deveria ser uma figura curiosa, porque quando nós pensamos em libertador, através da Bíblia, a gente sempre vai pensar de fato, e a expressão que é dada muitas vezes por parte do Senhor, e não é diferente, o pastor Solovi vai falar do texto bíblico, é a expressão o meu servo, em algumas versões, meu pastor, inclusive. E aí você vai pensar numa figura de Jesus, você vai pensar na figura do rei Davi, ou de algum general que ele tenha levantado no meio do povo de Israel. E não é o caso. Nós já temos visto ali, quando começamos o estudo dessa revista e deste livro, né, do livro de Isaías, a gente vê já ah, Deus falando que enviaria o povo ao cativeiro, né, cerca de 100 anos depois daquilo que Isaías estava profetizando. E o que acontece é que este servo é Ciro. Ciro é o imperador ou o rei do Império Persa, Medo-Persa. E é muito interessante, porque vocês vão ver ali mais à frente nos textos bíblicos, que Ciro, Deus categoricamente fala o nome de Ciro. Só que detalhe, este Ciro só vai de fato existir, nascer, cerca de 150 anos depois. Essa profecia que está dando aí nesses próximos capítulos que nós vamos ver, ela acontece de 150 a 200 anos depois. Não dá para ter uma precisão exata de quando ela vai acontecer. E a libertação de Israel se dá através de Ciro. Isso você vai ver ali em alguns capítulos da Bíblia. Então você vai ver em Segunda Crônicas, no último capítulo aqui de Segunda Crônicas, você vai ver ali também em Daniel 6, você vai ver também ali em Esdras capítulo 1, Segunda Crônicas é no capítulo 36, a partir do versículo 22. Então, você vai ter aí, então, a figura de Ciro aparecendo, só que Deus revela isso a Isaías há mais ou menos 150 a 200 anos antes. E ele liberta Israel por meio de um decreto. Então, se você quiser saber exatamente como é isso, com detalhes, vai ali em Esdras, capítulo de número 1, você vai ler o decreto e você vai ver como Deus falou com Ciro. Sim, Deus falou com um rei pagão para fazer decretar esta libertação de Israel e vai com a chamada primeira dispersão, ali a primeira turma, que é liderada por Zorobabel, né, uma turma que mais ou menos vem aí 50 anos antes de Esdras e Neemias, quando você lê os textos bíblicos destes livros, né, que nós estamos falando. Então, esse é o momento histórico de Isaías e o que aconteceria há muito, muito tempo depois, cerca de 150 anos depois, surgiria
este tal libertador. Então, eu acho que isso é o suficiente para essa aula, tá bom? O senhor está no mute, pastor. Muito bem, muito obrigado, pastor Cristiano. Mas vamos ver como Deus trata a este povo. Isso está em Isaías, no capítulo 43, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E aí ele vai continuar dizendo o que vai acontecer a um povo que está cativo. E ele vai dizer assim: quando passares pela água, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Então, Deus está dizendo, como eu já disse a vocês em lição anterior, que Deus nos trata como a menina dos olhos. Isso significa que o cuidado de Deus sobre nossas vidas, ele é constante, ele é permanente. Foi assim no passado, é assim no presente. E Deus o tempo todo está trabalhando conosco. E é interessante que quando nós estamos com a nossa mente aberta à ação do Espírito Santo, ele começa a revelar este guiar de Deus sobre nossa vida. E o que eu gostaria é que você pudesse estar percebendo essa proteção, percebendo esta bênção. Porque quando nós nos sentimos cuidados e amparados por Deus, é muito mais fácil descansar. Você lembra do que está escrito no Salmo 25? Que ele está trabalhando conosco e dizendo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai agir sobre nós. Há algumas vezes que o próprio Senhor vai dizer, e a Cíntia perguntou isso na aula passada, se Deus estava sempre pelejando por nós. E eu disse: não, não é isso que sempre acontece. Mas Deus sempre está conosco. Mas vai existir momento nas nossas vidas que a peleja será tão grande que o Senhor diz: cale-se, e quem vai pelejar agora sou eu. Mas a grande bênção é que podemos experimentar em Deus viver sobre vitórias. Mas para isto, Deus requer dos seus filhos, Deus requer e espera que nós tenhamos Ele como exclusividade. Deus é um Deus zeloso. Quando nós vamos lá para Êxodo, nós começamos a ver algumas coisas que ele está trabalhando conosco. E isto está ali na lista dos 10 mandamentos, no capítulo 20, versículos de 3 a 7. Êxodo 20, versos de 3 a 7. Leia para mim, por favor. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão.
Veja, então Deus está trabalhando conosco e está dizendo bem claro que Ele não trabalhará conosco nesta visão aonde podemos pecar, 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 para que a graça superabunde nas nossas vidas, como os crentes de Corinto estavam falando, e Paulo rebate isto dizendo, não, de maneira nenhuma vivais pecando, pelo contrário, vivais debaixo da graça de Deus. Porque você vivendo debaixo da graça de Deus, você vai experimentar uma vida abundante. Mas não foi isto que o povo hebreu fez. Eles haviam sido libertos do Egito e eles estavam na sua peregrinação. A sua peregrinação era para ser rápida. Moisés envia os espias voltam com a mensagem, mas os espias e o povo rejeita a terra prometida, porque eles achavam que não teriam menor chance de derrotar. Então Deus os faz peregrinar pelo deserto por 40 anos, e quando eles estão peregrinando, eles vão conhecer o Deus que libertou eles do Egito. Eles vão conhecer o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que dá a provisão. E tudo isso vai acontecendo com o povo de Israel nesse período, quando eles vão enxergando e compreendendo tudo aquilo que Deus está falando e está ensinando. E o que eu espero é que você compreenda este agir de Deus que foi ali com Israel, mas também veja que Deus age com disciplina sobre o povo de Israel. E isso é muito importante nós temos na nossa mente. Por isso que lá no livro de Gênesis vai relatar exatamente essa situação, e quando Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos, Moisés volta com estes 10 mandamentos, e agora Moisés, quando está para descer, Deus diz que o povo se revoltou contra ele. E Deus diz que está pronto para destruir esse povo. Mas Moisés apela a Deus. E quando Moisés apela a Deus, então Deus volta atrás na sua decisão. É um dos textos mais lindos que eu vejo de um Deus que é todo poder, mas de um Deus que escuta o clamor do seu filho. E Moisés clama pelo povo. E Deus então só castiga aqueles que haviam adorado o bezerro, a estátua que fora criada. E eu quero te dizer o seguinte, só nesta ação, mais de 3.000 homens perderam a sua vida por causa do pecado. Então, quando ele está dizendo, não terá outros deuses diante de ti, não fará imagens, ele está sendo claro em colocar para nós algumas coisas que não podem ser feitas. E toda a religião que se diz cristã conhece esse texto. Não dá para dizer que somos ignorantes, porque está na Bíblia. Ignorante é aquele que ignora o que está escrito ou que tem o desconhecimento. Não estou ofendendo a ninguém. Mas é necessário que olhemos para a palavra de Deus e jamais estejamos encurvados diante destes ídolos que são criados pelo homem. E este é o desejo de Deus. E eles foram punidos exatamente porque fizeram isto e disseram que foi o bezerro de ouro que havia libertado eles do Egito.
Eu quero te dizer que com o Deus que nós temos, que está à sua disposição, você não precisa de uma referência perto, porque você tem a referência muito maior e muito mais perto, que é Deus em você. Não importa a hora do dia ou da noite, eu clamo a Deus e Ele está pronto para me ouvir. Ele nunca está sem sinal. Não importa em que extremidade do planeta Terra eu esteja, ali Deus vai estar. Não importa a altura ou a profundidade, Deus também lá estará. E a palavra de Deus diz que a sua mão me guiará. Então é por isso que eu posso crer nesta proteção de Deus que é infalível. É infalível. O maior livramento de Deus eu já presenciei em muitas vezes na minha vida. Mas o maior livramento aconteceu aos 10 anos. No dia que eu entreguei a minha vida a Ele. Naquele dia, o meu nome foi escrito no livro da vida. Naquele dia, o Espírito de Deus me deu a certeza da minha salvação. E eu não sou salvo porque sou uma boa pessoa. Eu sou salvo porque Jesus Cristo morreu na cruz. E eu aceitei o seu sacrifício. E eu coloquei minha vida nas suas mãos. Eu tenho dito para as pessoas, se há uma coisa que eu tenho na minha mente, é que eu peco. Porque eu estou fazendo várias tentativas para viver mais próximo de Deus. E errar e acertar é uma consequência das tentativas. E o desejo que Deus coloca no meu coração e no teu coração é experimentarmos esse cuidado de Deus. Quando ele vai trabalhar com Josué, ele diz: não se desvie da minha palavra nem para a direita nem para a esquerda, mas faça tudo conforme Moisés te ordenou. E então Josué segue a ordem de Deus e a instrução deixada por Moisés. A palavra de Deus diz que Josué se santifica a um ponto que ele passa a viver uma dependência de Deus ímpar. Os grandes livramentos do povo de Israel acontecem na liderança de Josué, a ponto de ele desafiar o povo a dizer: faça uma escolha. E essa escolha deve ser se vocês vão servir aos deuses desta terra ou vão servir ao Deus vivo e verdadeiro que tem trabalhado nas nossas vidas e tem nos dado a libertação e tem nos dado a sua proteção. E a palavra de Deus confirma todas estas ações. E Josué, ninguém consegue resistir a ele. E ele vai de vitória em vitória, assentando o povo de Deus dentro desta terra prometida. O que eu quero te dizer é que Deus está trabalhando conosco da mesma maneira. E Ele tem nos conduzido a experimentar esta vivência diante de Deus. Mas veja agora o texto que está em 2 Crônicas 7:14. É um dos textos lindíssimos da palavra de Deus. 2 Crônicas 7:14. Pode ler, por favor. Está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se você clama a Deus e chama pelo nome de Deus, Ele virá e nos dará a sua libertação, o seu socorro e o seu livramento. Mas eu preciso me tornar este servo que sente alegria de estar na presença de Deus e de estar adorando ao Senhor. Vamos voltar ao texto da lição e agora nós vamos para o capítulo 44 de Isaías, versículos de 17 a 19. Isaías 44, de 17 a 19. Do restante, ele faz um Deus, seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora, a ele diz: Salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém, ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer. Metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas. Assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? O texto está claro em dizer que eu não devo nem criar e nem devo adorar. Por que eu não devo criar e nem devo adorar? Essa resposta está no capítulo 44, versos 6 e 7. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. A palavra de Deus diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O início de todas as coisas e o fim para todas as coisas. Não há Deus que possa predizer ou fazer acontecer o que só Deus pode fazer. Por isso eu gostaria de lhe convidar a aceitar o desafio, não do Salovi, mas aceitar o desafio de Deus. E lá em Malaquias vai trabalhar conosco dizendo: faça prova de mim e veja se eu não abro as janelas do céu e derramam bênção tal que advenha maior abastança. Não importa o ponto em que você está, a promessa de Deus é que esse cuidado será tão abundante que virá maior abastança. E é isso que nós precisamos entender, que nesse cuidado de Deus, Deus está prometendo a sua proteção. A proteção que você pode pôr à prova. Me perguntaram recentemente, mas, pastor,
Eu posso colocar Deus à prova? Não é Deus que está falando que você deve fazer isto. E se você fizer isto, então você perceberá na sua própria experiência o agir deste grande Deus na sua vida, o cuidado deste grande Deus, não só protegendo, como abençoando. E essa lição vai estar trazendo esses elementos, e já tem trazido esses elementos desse Deus que quer agir, que quer fazer e que quer que nós nos sintamos este povo abençoado por ele. Esse povo que realmente possa dizer: não há Deus como o nosso Deus. Será que esta é a sua experiência? Será que você já tem experimentado esse Deus desta maneira? Quando tenho ministrado, conhecendo Deus e fazendo sua vontade, já tenho falado sobre isto aqui em alguns lugares que eu tenho pregado. Eu tenho dito que Deus, para mim, ele é concreto, ele não é abstrato. Eu falo com ele, ele me escuta, e ele fala comigo e eu o escuto. Eu vejo a sua mão poderosa me conduzindo e me guiando. Eu vejo a direção dele em todo momento, aquilo que eu preciso e aquilo que eu deveria estar fazendo, mas eu também me vejo desobedecendo a ele, fazendo as coisas que eu gostaria de fazer, e nisto eu estou cometendo pecados. E aí eu preciso me arrepender, e eu preciso confessar, e eu preciso novamente realinhar a minha vida a Deus, para que ele possa agir em mim e através da minha vida. A grande bênção é que, como os pais, quando dão banho nos seus filhos que estão sujos, eles não jogam o filho com a água da banheira. Eles simplesmente dão banho nos seus filhos, retiram ali completamente cheiroso, perfumados, limpinhos, e depois jogam aquela água desprezando porque ela já não serve mais. Ela não serve para limpar as outras pessoas, ela não serve mais para nada. E então ela é desprezada, mas o filho nunca foi desprezado. É bem verdade que hoje no Lar Batista eu vejo muitos pais desprezando seus filhos. Mas esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que o pai ama o seu filho em todo o tempo. Se você falar assim, mas meu filho é mal criado, a malcriação faz parte da vida do seu filho, como a disciplina faz parte da vida do seu filho. Eu estava lendo o meu Facebook e uma irmã agora compartilhou, e isto a gente já não tem mais conversado tão frequentemente, mas foi minha ovelha há mais ou menos 8 a 9, talvez até 10 anos atrás. E ela postou um ensinamento que ela colocou em prática na sua vida. E agora ela está agradecendo por ver os seus filhos realmente fazendo a diferença na sociedade. E ela está passando esse conselho agora para aquelas pessoas que estão lendo o seu Face. E eu gostaria que você entendesse realmente que o manual da vida, ou manual de vida, não está em nenhum livro de autoajuda. Está na palavra de Deus. Ali você vai encontrar todos os ensinamentos. Quando eu estou ensinando um casal a viver um novo relacionamento matrimonial que eles vão começar, eu tenho pedido ao rapaz que abra o livro de Provérbios e anote tudo aquilo que Deus fala à esposa, à mulher e à mãe.
e que a moça que vai se casar escreva tudo que fale ao homem, ao esposo, para que ela entenda aquilo que Deus espera dele e ele entenda o que Deus espera dela. Mas que eles se coloquem diante de Deus para viverem o melhor dentro da sabedoria ali da palavra de Deus, que foi escrita por Salomão. Eu gostaria que você entendesse que quando nós lemos a palavra de Deus e permitimos que ela fale aos nossos corações, a gente começa a experimentar a alegria da segurança das decisões corretas. A gente não vai ficar naquele impasse. Será que eu estou decidindo exato? Será que eu estou certo desta decisão? Eu quero te dizer que aquilo que o pastor Cristiano falou está narrado, está escrito aqui em Isaías, no capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Deus falando deste rei, que Deus vai usar. Você vai falar assim, mas Ciro então era do povo de Deus? Não, Deus dispõe e usa quem ele quiser usar. Mas ao seu filho, com certeza, ele quer usar. A você, que tomou a decisão de entregar a sua vida nas mãos dele, com certeza ele quer usar. Ele quer que você faça a diferença na sua vida, mas faça também a diferença na vida das pessoas que te cercam. E você já parou para pensar em tudo isso que Deus está propondo para mim e para você? Ser bênção na vida das pessoas, revelar o livramento e a proteção que Deus está o tempo todo nos dando. Como as pessoas nestes dias se sentiram completamente desamparadas, inseguras, e como fez sentido a decisão das igrejas de sair para fora das suas quatro paredes. Nunca se trouxe a palavra tão claramente explanada na televisão, nas redes sociais. Interessante que isto era coisa que as igrejas imaginavam, deixa isso para as igrejas maiores. Nós não temos tecnologia, nós não temos como fazer isto. E a palavra de Deus avançou e tem avançado. Essa aula, quando nós terminamos de ministrar, ela fica gravada. E ela está à sua disposição para você ouvir a qualquer hora. Se você um dia tiver, mas realmente, como é que Deus dá a sua proteção? Como Ele dá a sua bênção? Você vai lá entrar no canal da igreja e essa lição vai estar lá. E você poderá ouvi-la novamente e permitir que Deus fale ao seu coração de uma maneira bem clara. E é isto que Deus quer. E como eu louvo a Deus e agradeço a Deus por esse privilégio que nós temos de... Hoje você está vendo o pastor Cristiano e a Cíntia, mas nós não temos menor controle aonde esta mensagem vai chegar. Só queremos que ela chegue de uma forma clara. Por isso que tomamos a decisão de manter a lição gravada para que os alunos ou as pessoas que forem acessar tenham essa palavra de Deus, porque nós já voltamos à classe presencial.
nesse próximo domingo, se você quiser fazer uma visita à nossa igreja, às 9h20, o pastor Cristiano que vai estar ministrando essa lição lá na igreja. E você Às então 9h em ponto. Mudamos para 9h em ponto. quando? Esse Agora? domingo. Isso. A partir desse domingo? Isso. Ok, tá bom. Então, a partir desse domingo será às 9h, não às 9h20. Então, você poderá, então, estar participando desta aula presencialmente. Isso será bênção. Você tanto vai estar ouvindo em qualquer momento esta lição, ou você vai estar presencialmente ali participando desse estudo. O que eu quero lhe desafiar é que você conheça mais desse Deus. Dependa mais dele. Receba as suas bênçãos, mas seja grato ao Senhor. Ser grato ao Senhor é uma ordem. Não é você faz se você quiser. Ele disse, em tudo dai graças. Certa vez estava acompanhando numa família nossa, amigos e membros da igreja, um garotinho, eu só não lembro o nome dele, o pastor Cristiano lembra. E ele começou a orar. E quando ele começou a orar, ele começou a descrever cada um dos itens que estava na mesa. E eu falei assim, não é possível que ele tenha uma memória tão boa. E ele então estava orando assim, com o olho fechado e com o outro olhando para cada item que estava na mesa. Eu só não me lembro qual foi dos itens que ele disse, Papai do céu, esse não, porque esse eu não gosto. É isso que temos que entender, dar graças a Deus não é pelo que nós gostamos. Eu fui criado numa família que aprendeu que tudo que vem à mesa é para se comer. E foi o mesmo ensinamento que eu passei na minha casa. Mas depois de 27 anos, a minha esposa ouviu uma coisa que a surpreendeu. Sabe o que foi, Rebeca? Ela ouviu o seguinte, eu não gosto de sopa. Mas você comia 2, 3 pratos. Eu disse, eu comia e vou ter que comer à frente. Mas eu só estou te dizendo que eu não gosto de sopa. E aí ela, com muito amor e com muito carinho, quando ela vai fazer sopa, ela separa os legumes da sopa, tira o caldo e me entrega os legumes cozidos. Né? Então, ela procura fazer tudo que está ao alcance dela para trazer alegria dentro de uma coisa que ela tinha certeza que eu gostava. Mas como eu ensinei meus filhos que eles têm que comer de tudo, eu comia. Sem nem reclamar, elogiava, dava parabéns e tudo mais. Mas você tem predileções. Mas você tem que entender que a ordem do Senhor é maior do que as suas predileções. E é difícil passar isto nos dias de hoje. Tenho visto nesses dias que a família do pastor Cristiano está aqui em casa e eu estou convivendo com as minhas netas muito de perto, como ele está tendo que trabalhar com as predileções delas. É um show. É você reaprender coisas do passado que você transmitiu e ver como as coisas vão sendo ensinadas nos dias de hoje. Porque hoje é a responsabilidade do pastor Cristiano e da Joyce Lu, não é minha. A parte boa é que o vô está ali só para curtir. Entendeu? Não está para disciplinar, não está para dar bronca, está só para curtir. E como elas vêm, agarram, sobem em cima, brincam, se divertem. E então, nesses dias, a Sara chega para mim,
Ah, meu vozinho, ai, que delícia, vozinho, esse rostinho pequenininho seu, né? E eu falo rostinho pequenininho seu, né? Então tudo ela fala no diminutivo. E é muito importante você entender que Deus está cuidando de nós desta mesma maneira. E esse é o meu desafio para você. Se colocar nas mãos de Deus e deixar Deus agir. Gostaria de dar oportunidade tanto para o pastor Cristiano como para a Cíntia, se tiverem alguma coisa a acrescentar, que possam fazer neste momento. Bom, trazendo só aqui esse rapazinho que o pastor descreveu, era o meu melhor amigo de infância, era o Leandro. Quando a gente foi visitar eles em Jundiaí, eu também era criança, ele é 1 ano e meio mais novo que eu. Então hoje ele já não é mais pequenininho. Então ele fazia essa oração porque o pai dele falava, tudo que você agradecer, você vai ter que comer. Então aí ele olhava para alguma coisa que ele, não, por isso daqui eu não gosto, aí ele não agradecia, né? Mas eu gostei muito da dinâmica que foi dada nessa lição, mostrando que Deus está no controle da história, que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, mas que Deus nos conhece pelo nome, nos conhece pessoalmente. Então, este Deus que tem a soberania, ou seja, ele controla todas as coisas, este Deus que tem todo o poder, que está no controle de toda a história, ele não está manipulando a história olhando num macro, como um presidente de uma nação, por exemplo, governante de uma nação ou de uma cidade, que tem que olhar para para toda uma população. Ele não se refere a ninguém como você, Cristiano Almeida Bernardo, né? Esse que sou eu. Não, ele se refere ao povo brasileiro, povo paulistano, povo carioca e assim por diante. Mas este que é o governante de todo o universo, ele nos conhece pelo nome, ele nos conhece pessoalmente, ele nos conhece mais do que a nós mesmos. E ele se relaciona e quer que nós nos relacionemos com ele pessoalmente. Então, é muito bom a gente poder conhecer esse Deus através da sua palavra, através da Bíblia e entender esta realidade, né? Bom, você que vai nos acompanhar esse domingo também, já desejo que Deus continue te abençoando, né? Eu vou me despedindo aqui, mas tem ainda o pastor para finalizar a aula, mas que Deus continue te abençoando. Como foi falado, esteja conosco ali na IBD presencial também às 9 horas da manhã. Aí você pode pensar, mas eu vou perder essa daqui. Não, ela fica gravada, você pode assistir depois, à tarde ou durante a semana, mais de uma vez, inclusive, para poder ter essa lição fixada no seu coração. E essa fixação é dada quando você coloca ela em prática, tá? Não só no ouvir, mas também no praticar. Eu quero deixar um recado para você. Você que está recebendo esta mensagem porque o seu amigo compartilhou com você, ele te ama. E ele, por entender as circunstâncias que nós estamos vivendo, ele está te dizendo que ele precisa de Deus na sua vida, mas também está dizendo a você que você também precisa de Deus na sua vida para te proteger e te abençoar. E é por isso que eu gostaria que você refletisse em tudo que você ouviu. Esse Deus que cuida da história é o Deus que quer cuidar da sua vida. Por isso ele enviou a Jesus Cristo para morrer na cruz, para te salvar. E o desejo dele é que você receba esse presente. E se você receber esse presente, o nome de Deus será engrandecido na sua vida. E o seu relacionamento com Deus será completamente
completamente diferente. Por isso, que Deus te abençoe grandemente, que você, ao terminar esta aula, possa estar dizendo para você mesmo: valeu a pena. Eu precisava conhecer esse Deus que me protege e que me abençoa. Por isso, fique com Deus. Eu acho que eu vou precisar de você aqui.